termos gerais, é tentar encontrar uma lógica ou algo, fazer uma descoberta dentro de dados não estruturados. E quando eu falo um dado não estruturado, um dado estruturado pode ser qualquer coisa. Tu imagina que uma caminhada tua, que a gente caminhando na rua, está gerando dados. O que eu tenho que fazer às vezes é encontrar uma forma de coletar esse dado. Então hoje já começa a aparecer um watch, né, onde a gente começa a contar os passos dados e que eu estou começando a gerar um relatório da minha própria saúde e vida, onde não existia nenhum dado. A gente pensa no primeiro momento que não existia nenhum dado. E na prática é uma fonte de dados, nosso corpo humano e tudo à nossa volta, inclusive, é uma fonte de dados que quando a gente começa a estruturar, eu gosto muito do conceito que a gente até tem para o nosso negócio, né, para o time que eu lidero de cientistas de dados, que é todo o dado, né, a partir do momento que a gente tem uma capacidade de qualificar ele, ou seja, limpar, né, organizar e transformar em uma coisa visual e entregar para alguém que aquilo é útil, a gente está empoderando uma pessoa. Então é a ideia de dar mais poder para as outras pessoas através de algo que elas não conseguem perceber no primeiro momento. As redes sociais são uma das grandes fontes de dados para a gente poder transformar comportamento em um código mensurável. Hoje eu tenho uma quantidade absurda de dados dessas redes sociais, natural. Eu não preciso mais ir lá e perguntar para a pessoa, a informação está disponível. Então, exemplificando, né, eu acho que a gente tem hoje tanta informação dentro de um Big Data de social, que talvez as perguntas que a gente esteja fazendo em entrevistas tradicionais já estão respondidas lá. A gente só tem que ir lá e coletar. A gente consegue hoje traçar uma linha de probabilidade de quem vai deixar de estar num relacionamento sério ou entrar num relacionamento sério a partir dos círculos e preferências e hábitos dele. Então hoje a gente consegue gerar uma curva e dizer, essa pessoa tem uma probabilidade de, nas próximas 2 semanas, se tornar uma pessoa solteira. E esta outra pessoa tem uma probabilidade de assumir um relacionamento sério em tantas pessoas. São muitas variáveis envolvidas dentro de qualquer análise. Esta análise específica, eu poderia te dizer algumas coisas do tipo, o nível de socialização da pessoa, tá, antes de entrar num relacionamento sério, ele tem um determinado nível, ele tem uma queda a partir do momento que ele está pensando em entrar num relacionamento sério. Então começa a diminuir o nível de interação social. Logo depois acontece um crescimento de interação social dentro de um grupo que não é um grupo comum dele. O que está acontecendo? Tu está te aproximando dos amigos do teu par, no caso, da pessoa que tu tem que tu está criando um relacionamento. Então tu está te conectando com uma outra rede que não é a tua, né? Então aí isso gera 2 possibilidades. Essa pessoa pode estar entrando num relacionamento sério como um afeto, né, como um namorado, uma namorada, ou ele pode estar entrando num novo grupo de trabalho. Aí quando você te aproxima muito de um determinado indivíduo, mostra que na verdade não é uma corporação e sim um indivíduo. E aí tu consegue traçar dizer, essa pessoa é a que ele vai assumir uma relação séria em X tempo. A pessoa que vai ser no relacionamento, ela faz o caminho inverso. Só que é interessante que a curva se movimenta antes. Como assim? Antes de tu começar de tu afirmar que saiu de um relacionamento sério, a tua curva social começa a crescer absurdamente antes. Tá? Como se como se tu voltar, tu começa a diminuir a distância dos amigos de outra pessoa e aumenta a distância dos teus próprios amigos antigos. E aí tu consegue ver isso automaticamente nos dados que está sendo gerado, né? Hoje, o que está ascendente assim, no mercado da ciência de dados, o que mais está latente hoje dentro dessa área, é a área de mercado, né? E dentro de mercado entra vendas, entra marketing, entra publicidade, entra comunicação. Esse é o mercado mais ascendente para a ciência de dados nesse momento. Assim, ele é o que está mais latente. Então, os grandes projetos são para ou companhias digitais ligadas e vinculadas ao negócio de comunicação. Então, por exemplo, um Facebook da vida, um Google, uma Netflix,
O Spotify, se tu olhar, todos eles estão vinculados ao valor do dado do usuário, né? Ao comportamento do usuário, ao valor do dado do usuário. Então esse é o mercado mais latente. O que a gente começa, até a gente tem projetos inclusive, projetos que começam a cruzar dados e fazer descobertas dentro de outras áreas, do tipo dentro da área de saúde, né? Então, se eu tiver uma pessoa que tem 100 mil registros de uma determinada informação dos pacientes médicos deles, imagina eu cruzar todas as informações que eu tenho disponíveis e começar a dar um diagnóstico antes do cara, antes da pessoa, antes do paciente vir me procurar. Porque se eu tiver eu posso começar a traçar perfis de probabilidade estatística ao invés de percepção, porque todas as regras médicas que a gente conhece são sempre baseadas em pequenas amostras. E hoje a gente tem volume para fazer cruzamento, né?